Boa noite, meu nome é Suzane. Essa noite estão ao meu lado Carolina, Luciana, Pedro, Jonathan e Celé. Somos alunos de Medicina da Universidade de Brasília e trouxemos um programa especial para vocês essa noite. No programa dessa noite, falaremos sobre alguns dos problemas de saúde mental que mais existem na nossa população e que, por trazer sofrimento e mudança de humor, podem ser extremamente perigosos e atrapalhar a vida das pessoas. E, quando não tratadas, podem levar ao risco de morte. Por que devemos ter cuidado com a depressão? A depressão pode surgir em qualquer idade, sendo mais comum no início da adolescência. Além disso, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão é a maior causa de adoecimento e invalidez em adolescentes ao redor do mundo. Por isso, é importante abordá-la e tratá-la nesse grupo de pacientes. Então, a depressão é mais comum em mulheres do que em homens? Apesar de existir, sim, uma relação de que, para cada homem acometido com depressão, existiriam duas mulheres, ela é muito controversa, porque os homens tendem a relatar menos os sintomas depressivos quando questionados sobre a depressão. Realmente, parece ser bem difícil diagnosticar a depressão em homens, né? Exatamente, mas não apenas em homens, até porque, na população geral, as queixas físicas, como dores, dificuldades para estudar ou trabalhar, são mais valorizadas do que as queixas emocionais, como a sensação de tristeza, de vazio ou de falta de esperança. Com isso, conseguimos dar o diagnóstico em apenas metade dos casos e oferecer o tratamento adequado em apenas 1 em cada 10 casos, aproximadamente. Isso mostra como negligenciamos nossas queixas em relação à depressão e como deveríamos valorizá-las mais. Perdi um parente recentemente e estou muito deprimida. Isso pode ser depressão? Não necessariamente, porque perdas significativas, como a perda de um parente ou de uma pessoa importante, pode causar sentimentos de tristeza intensa, reflexão excessiva sobre a perda, insônia, falta de apetite, perda de peso, que são queixas que também podem acometer na depressão, sem necessariamente ser depressão. No caso, isso seria chamado de luto. Isso acontece porque é compreensível e apropriado esse tipo de resposta para uma perda tão importante, mas isso geralmente é passageiro e a pessoa aprenderá a conviver e a lidar com isso com o tempo. No entanto, também podemos ter depressão e luto ao mesmo tempo, geralmente com uma duração mais prolongada dessas queixas. Por isso, devemos tomar cuidado ao lidar com pessoas que perderam um parente recentemente, já que ela pode estar sim com depressão. Então, como saber se eu estou ou não com depressão? A depressão pode apresentar vários sintomas e se apresentar de diferentes formas. Entre eles temos sensação de tristeza, de vazio, de falta de esperança, sendo que em crianças e adolescentes podemos ter apenas irritação, diminuição do prazer, do interesse nas atividades do dia a dia, como estudar e jogar bola, no caso dos mais jovens, sentimento de inutilidade, de culpa excessiva, dificuldade de concentração e pensamento de morte ou suicídio, perda ou ganho de peso sem estar em dieta, aumento ou diminuição do apetite, problemas para dormir, agitação ou lentificação, cansaço e perda de energia. Vários os sintomas da depressão. Eles podem atrapalhar a vida de quem sofre disso? Com certeza. Os sintomas da depressão podem causar sofrimento importante ou atrapalhar no convívio social, no trabalho, na escola ou em outras áreas importantes da vida. Ou seja, se uma criança estiver tendo problemas na escola, devemos ficar atentos. Isso pode ser depressão. Devo procurar um psiquiatra para tratar a minha depressão? Sempre achei que psiquiatra fosse médico de gente doida. Não é bem assim. Primeiro, psiquiatra não é médico de apenas de gente doida. E segundo, não necessariamente alguém com depressão deverá ser acompanhado por algum psiquiatra. Até porque, como acabamos de ver, depressão é um transtorno muito comum, fazendo parte do dia a dia de vários profissionais de saúde. No entanto, algumas condições tornam a depressão mais grave, podendo levar o médico a encaminhar o paciente ao psiquiatra. E como tratar? Podemos tratar a depressão de várias formas diferentes. Para casos mais leves, por exemplo, talvez a terapia com psicólogo já seja o suficiente, além de evitar futuras recorrências. Para outros casos, talvez seja necessário iniciarmos o tratamento com uma combinação de terapia com psicólogo e algum remédio. Muito bem, pessoal. Não se esqueçam de que, se vocês ou algum de seus parentes estiverem desenvolvendo depressão, vocês devem procurar ajuda imediatamente. Não devemos negligenciar esse mal que tem assolado muitas crianças e adolescentes. Muitos médicos falam que os viciados em drogas usam essas substâncias numa espécie de automedicação, na tentativa de alívio de seus sintomas, como o garoto que bebe para perder a timidez, o depressivo que usa cocaína para se animar. O trabalho com pacientes internados em clínicas de dependência se baseia, entre outras coisas, no princípio de que o dependente químico não lida direito com suas emoções.
como alegria, euforia, tristeza, depressão. Depressão e drogas parecem ser doenças irmãs, que ocorrem juntas, uma ajudando na formação da outra. Então, quem está numa condição de viciado pode estar mascarando uma tristeza ou depressão com a qual este não achou outro meio de lidar, que não fosse nas drogas. E além de ter de batalhar com a dependência psicológica e física, essa pessoa ainda tem outra condição que não está sendo tratada corretamente. Não sabemos ao certo quem vem primeiro, a depressão ou o uso de drogas. O que sabemos com certeza é que o alívio de uma delas ajuda na recuperação da outra. Então, enquanto olhamos um viciado, não podemos esquecer do emocional dessa pessoa, das suas angústias e dos seus motivos. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi visto que 16 em 100 pacientes internados por alcoolismo apresentavam sintomas de depressão. Nos Estados Unidos, mostraram com certeza que transtornos afetivos aumentam o risco de abuso de álcool e drogas. E outro dado importante é que drogas, de um modo geral, facilitam a eclosão de depressão e que depressão anterior é fator importante para abuso de álcool. Álcool e drogas podem sensibilizar o cérebro e este aumento de sensibilidade pode ir de um uso ocasional para um vício. Uma vez dependentes, temos um defeito onde o cérebro funciona errado e abre todas as condições para o surgimento de doenças, como a depressão. Mas isso também pode ser uma verdade inversa, onde depressão e outros problemas de humor abrem condições nas engrenagens do cérebro para abuso de substâncias. Também temos uma ideia de que algumas pessoas nasçam com o problema e que tenham mais facilidade para se deprimir ou viciar. Apesar dos depressivos terem o dobro de chances de apresentarem problemas relacionados com o álcool e outras drogas, existem outras condições psiquiátricas que também podem levar as pessoas à utilização de entorpecentes. Um exemplo é uma pessoa que tem um transtorno bipolar, com sintomas semelhantes à depressão, que tem 7 vezes mais chances de usar. Então, um grupo de médicos viu que mais da metade dos pacientes em tratamento para dependência de álcool vivencia alguma vez na vida um episódio de depressão, tendo muitos casos de bipolaridade entre eles. No caso dos usuários de cocaína em tratamento, 1 em 3 já tiveram um episódio de depressão. Além dos alcoolistas, muitos usuários das drogas chamadas estimulantes, como a cocaína, o crack e a anfetamina, popularmente conhecida como rebite, podem ter esses sintomas. Essas substâncias te deixam ligado, mas até certo ponto, porque elas liberam uma substância que é limitada dentro do seu cérebro, que é esgotada com o uso intenso dessa droga. Quando essa substância que te liga acaba, você termina tendo uma depressão. Além disso, a síndrome de abstinência dessas drogas pode produzir sintomas depressivos. Então, a depressão na infância é confirmada como um grande facilitador para a utilização de drogas em geral na vida adulta, de acordo com o observado por vários especialistas. Apesar dessa diferença estar diminuindo com a equalização dos direitos das mulheres e a inserção da mesma no mercado de trabalho, o alcoolismo é muito mais prevalente em homens e a depressão nas mulheres. Enquanto o alcoolismo em homens se inicia mais frequentemente na juventude, entre as mulheres é mais comum um alcoolismo tardio, de início após os 40 anos. Aí pode ser que a depressão faça diferença. Em mulheres surgem mais os episódios depressivos após os 40 anos, e nesse caso o abuso de álcool costuma acompanhar esses episódios. Um exemplo: não devemos esquecer que o álcool foi o primeiro remédio anestésico utilizado pelo homem. As pessoas eram embriagadas para retirar um dente com cárie, por exemplo. O álcool e outras drogas estimulam a produção de substâncias que diminuem a dor física. Estou notando uma coisa. Meu filho anda muito quieto, às vezes chora sozinho, não quer mais ir para a escola. Diz que não gosta dos colegas de lá. O que pode estar acontecendo com ele? Se parece muito com o que chamamos de bullying. Isso quer dizer que, provavelmente, ele vem sofrendo provocações de alguns colegas na escola, que o atacam com grande frequência. Pode ser em relação a um monte de coisas, desde uma característica física até um modo de se vestir ou andar, fazendo ele se sentir humilhado, e assim deixa ele com vontade de se isolar dos colegas, de não ir para a aula ou participar de atividades em grupos. Pior que isso, na realidade pode levá-lo a se isolar cada vez mais e causar sérios problemas de saúde no futuro. Acontece que as pesquisas nos dizem que apenas 20% das crianças que sofrem essas agressões chegam a contar para alguém. A maioria das vezes, eles preferem evitar tocar no assunto, e os adultos nem ficam sabendo o que está acontecendo, porque na maioria das provocações acontece longe do olhar dos adultos. A vítima se sente tão humilhada que passa a evitar as pessoas, com medo de que sejam agredidas por todos.
Isso acontece muito porque geralmente quem agride se acha superior aos demais, por algum motivo, e por isso mantém uma relação de poder sobre os demais. Fica ainda pior quando o resto dos colegas acaba achando a brincadeira engraçada. Isso estimula o agressor a continuar com as suas práticas, acuando ainda mais a vítima. E assim acabamos num ciclo. Quanto mais o agressor provoca a vítima, mais ele se torna alvo dos colegas, se isola e faz o agressor achar-se ainda mais superior, piorando o nível de brincadeira de mau gosto. Eu quero dizer que damos pouca atenção a um problema cada vez maior e mais grave, com potencial devastador para o futuro da vítima, podendo causar sérias doenças. Então vamos lá. A criança que passa por essas agressões começa a se sentir muito sozinha e desamparada. Acha que ninguém se importa com o que ela está passando nesse momento. Fica até com medo real de contar para alguém e essa pessoa passar a provocá-la também. Elas começam a sofrer graves crises de ansiedade, que, como já é conhecido, pode levar a síndrome do pânico e transtornos de ansiedade generalizada. Ainda, se ninguém interferir nessa situação, essa criança pode desenvolver um quadro de depressão grave e, como já sabemos, uma depressão não tratada pode levar ao pior, pode chegar ao suicídio. Infelizmente, é cada vez maior a quantidade de crianças que desenvolvem sérios problemas relacionados à saúde mental, que, quando negligenciadas, acabam cometendo suicídio. Fora do Brasil, as coisas são bem complicadas. Você já ouviu falar dos tiroteios nas escolas dos Estados Unidos? Foi constatado que quase todas aquelas pessoas que invadiram as escolas armadas e atiraram em colegas e professores passaram por esse tipo de problema, vítimas desse tal de bullying. Acontece que quando algumas pessoas que desenvolvem depressão ou doenças mentais por causa dessa situação chegam a querer agredir tanto os agressores quanto aqueles que apoiavam as humilhações, em um ato extremo, é muito grave. Mas não se preocupe, ajudar é relativamente fácil. Geralmente, quem nota a mudança de comportamento dos jovens são, principalmente, os pais e os professores. O que devemos fazer é criar uma comunicação entre casa e a escola. Pais e professores devem ficar atentos e conversar sobre si, seus filhos e seus alunos. Devemos encorajá-los a enfrentar a situação de forma positiva. O que quero dizer com isso é que devemos estimulá-los a se tornarem mais confiantes, demonstrar que estamos ao seu lado e darmos apoio a eles, estimulando sua autoestima. Nada de estimular agressões ou revidar as provocações. Na verdade, isso só traria mais problema ou empurraria eles para frente. Os diretores da escola podem propor e desenvolver campanhas escolares para evitar o bullying, criando redes de apoio, encorajando-os a procurar ajuda quando se sentirem intimidados. Os colegas também têm um papel fundamental nessa história. Eles devem parar de rir dos colegas e dar apoio aos que sofrem. Essa simples atitude pode ser muito eficaz, pois além de dar força aos intimidados, cortam a principal recompensa dos causadores do bullying, ou seja, o reforço de seu ego. Pois ao ver que não tem mais estímulo ou ganho aparente em subjugar os outros, eles perdem o motivo para agir dessa forma. Isso praticamente encerra o ciclo que pode levar as vítimas ao desenvolvimento de doenças emocionais e chegar a um desfecho mais trágico. Não podemos esquecer que algumas vezes a situação pode ser mais delicada e precisar de uma intervenção maior. Por exemplo, em alguns casos mais graves, ou que o jovem vem sofrendo há mais tempo, pode ser preciso procurar ajuda médica e psicológica para ajudar o jovem a se reerguer. E mesmo para isso, o caminho é mais simples do que podemos imaginar. Uma forma bem tranquila de se fazer isso seria, por exemplo, procurar o CAPS mais próximo da região. Lá, eles terão à disposição uma excelente equipe preparada para lidar com as situações. A equipe é formada por médicos e psicólogos que terão o primeiro contato. Além disso, um monte de profissionais, como os do serviço social, também poderão ajudá-los. O melhor disso tudo é que o CAPS funciona de portas abertas. A todos os nossos ouvintes, esse foi o programa de hoje. Gostaríamos, no entanto, de frisar alguns pontos. Mental não precisa apenas ser na situação da depressão. O uso e abuso de drogas, como o álcool, é muito importante de ser detectado precocemente. Caso você se encontre em alguma das situações que nós falamos aqui, sinta-se deprimido, esteja com dificuldade nas atividades diárias, ou até mesmo esteja sofrendo bullying ou problemas com drogas e álcool, por favor, procure ajuda. Procure o médico mais perto da sua casa, no posto de saúde, procure o CAPS mais próximo.